Olá, meu nome é Jamile. Meu nome é Ana Lúcia. Meu nome é Tamires e hoje nós estamos aqui para fazer uma aula. E o tema é A Química está na mesa, as transformações químicas na preparação do pão, mão na massa. As transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Diferenciam-se das transformações físicas, pelo fato de que as transformações físicas apenas alteram o estado e as substâncias continuam sendo as mesmas. Além da mudança de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade, de temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Tipos de transformações. As transformações químicas podem acontecer das seguintes formas: por junção de substâncias, ação da luz, por ação do calor, por ação mecânica e por ação da corrente elétrica. Sempre encontramos dificuldades em compreender os conceitos envolvidos na química. A noção que temos de química é que ela está presente em tudo ao nosso redor e que sem ela seria impossível termos avançado nas indústrias, na medicina, nos meios de transporte e na cura pelas doenças. A química nos ajuda a realizar muitas tarefas, desde as mais simples até as mais complicadas, estando presente no nosso dia a dia e na preparação de muitos alimentos, como no pão. Hoje, portanto, iremos preparar uma deliciosa receita de pão e vivenciar os fenômenos químicos na realização da mesma. Objetivos da aula: promover condição reflexiva dos discentes de forma que os mesmos reconheçam os fenômenos químicos na alimentação diária. Aproximar os alunos do processo de fazer ciência química, onde eles sejam convidados a investigar, observar e experimentar. Objetivo do experimento: atender à importância da química na alimentação diária. Colocar o aluno no processo de aprender fazendo. Observar as reações que acontecem na mistura de vários ingredientes na construção de uma receita culinária. Deixar que as crianças levantem hipótese e respeitem por que o pão cresce. Primeira etapa: os alunos irão pesquisar receitas culinárias que apresentem alguns fenômenos químicos durante sua produção. Anotar os ingredientes, de modo de preparo e o fenômeno químico observado. Será feita uma roda de leitura das receitas escolhidas. A química é essencial para a nossa alimentação e muitas refeições que consumimos passam por processo de transformação. Nesse dia, colocaremos a mão na massa. Produziremos a receita de um pão caseiro, produto tão comum e apetitoso que consumimos diariamente. Vamos assistir também o vídeo De Onde Vem o Pão, episódio 14, de Kika em De Onde Vem o Pão. Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães: croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika: são feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados.
Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! No primeiro momento, serão distribuídos receitas culinárias impressas do pão caseiro. A turma será dividida em três grupos. A tarefa do primeiro grupo será apresentar aos demais onde está presente a unidade de medida de tempo na receita, o tempo de preparo. O segundo grupo irá mostrar quais ingredientes foram medidos por gramas. E para o último grupo ficará definido que eles encontrem os ingredientes representados por medidas de capacidade. Um grupo vai ser responsável por misturar o fermento e a água. O outro grupo separa os ingredientes e bate no liquidificador. Açúcar, óleo, sal, ovo e água, com o fermento. O outro grupo despeja a massa acrescentando a farinha de trigo e misturando com as mãos, até que ela possa desgrudar. Após o tempo de descanso da massa, todos irão ajudar a modelar. O açúcar é importante quando adicionado o fermento biológico na massa. O fermento biológico tem como função principal provocar a fermentação dos açúcares, produzindo gás carbônico, CO2, que é responsável pela formação dos furinhos internos e pelo crescimento da massa. Sem a presença do açúcar, não existe a reação. Isso se dá ao fato do fermento biológico conter leveduras ou levedos, que são micro-organismos unicelulares que se proliferam em condições apropriadas, como temperatura elevada, cerca de 30 graus, e presença de alimento para eles. O alimento dos levedos na massa do pão é a glicose, que está presente na farinha de trigo e na açúcar. Enquanto se espera os pães assarem, os alunos serão levados para o pátio da escola para explicitarem suas dificuldades de aprendizado e o aprendizado adquirido com a experiência dessa atividade. Após o debate, os alunos irão degustar o pão produzido em conjunto com os demais colegas. A tarefa de casa serão distribuir folha de papel A4 para cada aluno. Todos devem registrar como se sentiram ao realizar a atividade. Ponto a ser destacado para a construção do texto. Para você, a química é importante? Fale um pouco a respeito. Qual atividade você se interessou mais? Qual você teve mais dificuldade? Você conseguiu chegar a um bom resultado? No processo de produção do pão acontecem várias transformações químicas. Qual fenômeno você observou e como ele acontece? Qual ingrediente você acredita ser o responsável pelo crescimento do pão? Faça um comentário sobre como o tema fenômenos químicos e alimentação está presente no seu dia a dia. Obrigada.